Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui continuando o segundo vídeo com o pastor Naldo, aqui a gente está num bate-papo com ele, trocando experiência. Eu creio que é de grande importância para a nossa fé e também de edificação, porque aqueles que vão estar ouvindo vão estar aí ganhando também informações que pregar a palavra de Deus não é uma simples tarefa. Tem alguns obstáculos pelo caminho. E aí a gente terminou o primeiro vídeo ali comentando, o pastor aí, por exemplo, passando experiência, falando que existem momentos difíceis, mas que existem também momentos bons, onde a glória de Deus se manifesta. Então, ficou ali bem visível que há altos e baixos na vida de um pregador. E com isso eu queria perguntar para o pastor Naldinho, por exemplo, uma vez que existem esses altos e baixos, perguntar para ele, por exemplo, que conselho ele daria para nós que estamos começando agora, por exemplo, para quem está lá em cima, para quem está no glamour, digamos, da pregação, e que conselho também ele daria para quem está naquele momento difícil da carreira ministerial. Porque às vezes a gente acha que não tem uma saída, às vezes a gente acha que está difícil, e um homem como o pastor Naldo, que já tem aí 20 anos pregando a palavra de Deus, ele tem aí muita coisa a nos repassar, experiências marcantes, E aí eu queria ouvir aqui dele, pastor Naldo. Bom, uma vez mais, a paz do Senhor Jesus a todos, que vão ver esse vídeo, e aos novos que aqui estão presentes, presbítero Adilson e pastor Alessandro, Deus abençoe, A vida de um pregador, sim, ela é marcada por altos e baixos, sim. Na verdade, a vida de todo servo de Deus, Existem momentos em que Deus ele vai levantar um pregador, e ele vai se sentir ali, no ápice do seu ministério, quando há muitos convites, e uma chama pentecostal, lógico, arde no coração dos pregadores genuínos da palavra de Deus, E aí quando aparecem muitos convites, e ele, de certa forma, fica muito animado, Mas existem momentos também em que, lógico, as portas da palavra elas vão se fechar, E esse momento, Paulo, nem vou o grande missionário e apóstolo gentil Paulo, pediu para que orasse, por ele, pediu para a igreja orar por ele, para que Deus, lhe abrisse as portas da palavra, Então, tudo depende, lógico, de Deus e através do Espírito Santo. Então, existem momentos em que o nome da pessoa está em evidência, Está em evidência, ele aparece, o Davi lá, depois que ele matou o Golias, A mulher, depois que ele derrubou o Golias, ali no campo de batalha, as mulheres começaram a gritar, Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares, Aí o nome do Davizinho estava em evidência, naquele momento. Mas o que ele não sabia é que depois desse fato do nome dele estar em evidência, iria acontecer aquela grande perseguição de Saul caçando ele, para que ele tirar a vida dele, atirando lança contra a vida dele, Então, a vida de alguém que faz a obra de Deus não é muito diferente, não, A gente vê que em um determinado momento da vida de Paulo, ele estava ali na cidade de Filipos, expulsando o demônio daquela jovem, adivinha lá, que adivinhava, Ele estava ali fazendo a obra de Deus, Mas em um outro determinado momento ele está preso no tronco com seu companheiro sendo açoitado, Então, quem prega o evangelho, ele tem que estar convicto de que vai haver momentos de honra na vida dele, Vai haver momentos em que ele vai estar sentado na mesa do banquete, Como estava ali, todo aquele banquete preparado para Davi, E alguém queria até se adiantar ali, mas Deus não permitiu, porque não era o escolhido de Deus,
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que depois que acabou os moços ali na casa de Jessé, né, que Deus não havia escolhido nenhum, em que Samuel libera a palavra e ainda acabou os moços, e não, ainda falta o menor. E a palavra do profeta foi a seguinte: manda buscar ele lá, porque ninguém vai assentar na mesa aqui enquanto ele não chegar. Então, existem momentos em que Deus preparou para o Senhor, preparou para o presbítero Adilson, para mim, Existem momentos que Deus prepara para nós, para nos honrar, e a gente vai estar com o nome em evidência, um convite atrás do outro, mas existe aquele momento em que, a gente não vai ser lembrado, A gente não vai ser lembrado, e é nesse momento em que a gente tem que ter convicção de quem nos chamou, De quem nos chamou, até porque, a gente tem que entender que, existe uma igreja trabalhando para Deus na terra, não é uma pessoa, não é uma pessoa. As pessoas não, quando Deus começa a levantar outros pregadores, uns tendem a desanimar, Não, meu nome não está mais em evidência, então eu vou me desanimar. Eu vou parar porque ninguém me convidou mais, Eu ouvi às vezes alguns companheiros de caminhada, de jornada, que diziam, mas não me dão nem oportunidade, está entendendo? E eu me agarrava na palavra do seguinte, de que Deus, Ele é soberano, E que Deus, quando Ele quer dar uma oportunidade para alguém fazer a obra, para alguém dar uma palavra, ou até mesmo para alguém ministrar um louvor, Deus vai tocar em quem está presidindo. Essas portas da palavra irão se abrir, E independente disso também, a gente não começou o nosso ministério dentro da igreja, digamos assim, pregando dentro da igreja. Não, eu comecei pela rua, Então eu comecei fazendo missões na rua, pregando na rua, Não comecei dentro da igreja. Então quando eu vim para dentro da igreja, já foi um trabalhar de Deus me trazendo para dentro da igreja. Mas a gente começamos na rua sem plateia, Sem plateia, pregando com a caixa amplificada, e depois, pela misericórdia de Deus, Deus vai trabalhando, vai bradando, A gente já passou a fazer parte dos projetos de missões da igreja, Já tivemos ali já grupos de missões, fazendo parte da Secretaria da Igreja também, juntamente com o Departamento de Missões das Congregações, e aí fomos fazendo a obra de Deus, Mas é assim que é a vida de um pregador, São altos e baixos, são assim, Quais são os cuidados, pastor, que um pregador que está, podemos dizer, no auge hoje? Eu já conheci pregadores que estavam no auge, que já não oravam mais, que já não buscavam, que já não liam mais a Bíblia, porque não se enquadrava praticamente tempo para essa pessoa. Ela encontrava tanto tempo para atender agendas, para atender compromissos, mas não achava tempo para se separar e buscar verdadeiramente aquele que alavancava o seu ministério, que é Deus. Não achava tempo para buscar Deus. Quais são os cuidados que um pregador que está hoje, que Deus está soprando, levantando e soprando o nome na mídia, esse pregador deve ter? É muito difícil se manter, não é fácil se manter como pregador do Evangelho, principalmente quando se tem uma sequência de convites um atrás do outro, Porque de onde se tira e não se coloca, esvazia, Então, eu sempre olhei a vida de um pregador pelo seguinte, ele tem que ter um momento dele com Deus, Ele tem que ter um momento dele para a leitura da palavra, ele tem que ter um momento dele de consagração, um momento dele de oração e comunhão com Deus. Porque se ele não tiver esse momento, eu já vi pregador dizer assim, não, mas eu tenho tantas mensagens para pregar, Eu digo o seguinte, as mensagens não são minhas, as mensagens são de Deus, Quem revela uma mensagem é Deus, Quem revela uma mensagem é Deus. Não estou dizendo aqui que o pregador não pode repetir mensagem, Não é isso que eu estou dizendo, O que eu estou dizendo é o seguinte, que a vida de um pregador, ela tem que ser submissa ao Espírito Santo de Deus. E por mais que ele tenha aprendido no curso de teologia, através da homilética, a preparar um sermão, a mensagem, ela vem de Deus. A revelação para ele preparar o sermão, a inspiração, tem que vir de Deus.
ela tem que prover do Espírito Santo de Deus. Porque quem conhece a vida da igreja que a gente for pregar? Eu, por exemplo, prego mais dentro de quartel. Né? Já preguei fora, mas prego mais dentro de quartel. Mas tem muitos pregadores que saem, não que eu não tenho esse convite, né, para a gente sair, né? Mas eu me limitei muito aqui, até por mim. Deus até me cobrou certo tempo por causa disso, né, que me limitei muito dentro de quartel, né, no meu ministério. Mas existe pregador que tem convite para outro estado, né? Pregadores de perto da gente, amigo da gente, né? Mas digamos assim o seguinte, né? Por exemplo, né? Quem conhece as pessoas que estão lá? Quem conhece a necessidade das pessoas que estão lá? Senão Deus é quem nós servimos, né? Como é que eu vou poder escolher uma mensagem para pregar lá? Como é que eu vou poder escolher, né, uma palavra para ministrar lá, né? Quem tem que escolher essa palavra e direcionar essa palavra e revelar essa palavra é o Espírito de Deus, para que ela seja direcionada e haja, né, um benefício na vida dessas pessoas que vão ouvir, né, e produza fruto para aquilo que Deus a designou, a palavra. Glória a Deus. Pastor, uma pessoa assim que chega no auge, ele está no auge da carreira dele, pregar, ele corre o risco assim de se empolgar e se envaidecer nessa carreira, caminhada, e com isso acabar até se perdendo. Se caso aconteça isso, que conselho assim para que não aconteça isso, digamos? O senhor daria para quem, no caso, está chegando no seu auge, está sendo, digamos assim, aplaudido para a glória de Deus, né? Que conselho o senhor daria para que essa pessoa continue, digamos assim, dando fruto para a glória de Deus, e não se perca, se envaidecendo, digamos assim? A pessoa que é chamada por Deus para fazer a obra de Deus, né, e principalmente nessa área, né, de ministrações, né, de pregação do Evangelho, né, e que recebe agenda, né, seja o pregador, seja o ministro do louvor, né, que é o cantor, né, que ministra o louvor também, né, a partir do momento que os convites vão chegando, ele tem que manter o pé no chão e entender que ele é um servo de Deus que está sendo enviado, né? Que foi chamado por Deus para ser enviado àquele lugar, né? Com um propósito, com o objetivo de que Deus quer fazer através da vida dele algo naquele lugar, seja através da palavra ou, no caso do cantor, através do louvor, né? Ele tem que manter o pé no chão com muita humildade, porque tudo que ele carrega, né, para fazer a obra de Deus não é dele. O dom não é dele, a palavra não é dele, a unção não é dele. Então ele tem que entender isso daí, né? De que ele é o vaso de barro e se colocar no seu devido lugar, como vaso de barro, como servo, né? O senhor muito bem comentou, né? No comentário do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, né? Em que Paulo se apresenta primeiramente como servo, né? O senhor fez esse comentário, presbítero, né? Como servo para depois, né, se apresentar como apóstolo, né? Então, ele era apóstolo, enviado de Deus para os gentios, né? Mas ele se apresenta primeiro como servo, né? Então, antes do pregador, antes do pastor, né? Antes do presbítero, do diácono, né? Antes do título, né? Antes de tudo isso, vem o servo de Deus. Né? E a gente nunca deve perder essa essência, né? Essa humildade de que nós somos servos de Deus. Manter o pé no chão, né? A única estrela que brilha, né, na nossa vida é o sol da justiça, né? A estrela da manhã. É ele que deve aparecer, é ele que deve brilhar, né? Isso me preocupa, né, nos dias atuais, quando eu olho alguns meninos querendo estufar o peito, né? Querendo estufar o peito, já não quer nem obedecer à liderança, né? Não quer demonstrar submissão, né? Não quer esperar o tempo exato de Deus, né, na vida dele, né? Aí isso me preocupa, né? Porém, né, nós temos que tomar como exemplo, né, para nós a palavra de Deus, os servos de Deus que humildemente, né, exerceram o ministério de ver João Batista, né? João Batista, quando se referiu a Jesus, ele disse: não importa que ele cresça, né, e que eu diminua, né? Então eu sempre trago essas palavras no meu coração, né?
Davi, quando estava ali, né, esperando o tempo dele sentar no trono e exercer, né, o cumprimento da promessa na vida dele, né, ele teve a oportunidade de ferir Saul, né, mas ele disse: longe de mim, né, tocar nele, porque ele também foi ungido por Deus, ele é ungido de Deus, né, ele se colocou no tempo de Deus, soube esperar em Deus, né. Então essa é a minha palavra, deixa aí. Glória a Deus. Um belo conselho, né? Porque, como o pastor aqui falou, né? A pessoa não é um profissional, né? Na fé. E a gente não é estrela, a gente é servo ali a serviço do reino, com o objetivo de almas serem alcançadas, né? Glória a Deus. Eu queria aqui também fazer uma pergunta para o pastor, assim, assim, dar uma orientação do seguinte, porque 20 anos de carreira não é fácil, né? Não é fácil para a pessoa manter-se 20 anos ali no mesmo foco, na mesma pisada. Então, as sequelas, como a gente viu aqui, elas podem tender a nos derrubar, né? A nos parar, e com isso a gente não progredir na fé. Quantos começaram e não terminaram? Quantos já pregaram a palavra de Deus e hoje não pregam mais? Então eu queria assim que o pastor assim nos desse assim, um conselho, como é que a gente mantém, digamos assim, como o senhor aí já vem mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, como a gente faz para manter, digamos, uma caminhada como essa no ministério da palavra de Deus? Para se manter, né, não só no ministério, né, mas como de pé, né, como servo de Deus, né, como igreja do Senhor na terra, mas aqui nós estamos falando, né, a respeito da pregação do Evangelho, né, para se manter como pregador do Evangelho, primeiramente, viver uma vida de comunhão com Deus, oração, consagração, leitura da palavra, uma vida convicta diante de Deus de que aquele que nos chamou, né, para fazer a sua obra, aquele que nos chamou para cooperarmos com Ele no seu reino, né, Ele vai nos ajudar a concluir esse ministério. O grande desafio para nós, né, é concluir. Né? Não adianta a gente, né, ir até a metade do caminho. Não, a gente tem que cruzar a linha de chegada, que nem o apóstolo Paulo fez, né? Ainda que a condição dele, né, era de prisioneiro, né, já muito abatido pela luta, mas concluiu, né? E concluiu a carreira dele como um grande vencedor, né? Porque ele deixou escrito a Timóteo, né? Na carta a Timóteo, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Agora imagine você, né? Vamos pegar, como foi que Paulo morreu, né? Ele foi decapitado. Se você for olhar pela lógica humana, alguém que é decapitado, morto, né? O combate foi bom para ele? Não, pela lógica humana não, né? Mas pela lógica espiritual de Deus, né? Ele concluiu o ministério dele. Quem saiu vitorioso do combate foi ele. Ele não perdeu, né? Então nós temos que ter, né, essa convicção de que para nós, né, o viver é Cristo, como disse ele, o morrer é ganho. Então a gente tem que chegar até o final. E para a gente chegar até o final, né, é muito sacrifício, é esforço, é batalhas, né, que a gente vai travar constantemente na nossa vida. Né, constantemente na nossa vida. Né. Sempre vai haver uma batalha travada na vida de quem se coloca na posição para fazer a obra de Deus. E como pregoeiro do Evangelho não é diferente. Né? Sempre vai haver uma luta travada. E não é contra carne, sangue, né? Não é contra o inferno, é contra o mundo que também é inimigo, né, de quem prega a igreja. Hoje em dia, né, já é contra o sistema, né? É contra o sistema diabólico que já atua, né, no mundo, operando, preparando o cenário para o anticristo, né, com leis que estão ali, né, que são opositores, que fazem oposição ao pregador do Evangelho, fazem oposição ao Evangelho, né? Hoje em dia, né, o pregador ele tem que estar muito preparado, né, para pregar
a palavra de Deus, né? E a preparação é a palavra de Deus, é a consagração, né? Diante de Deus, a oração, sempre com muita humildade, diante de Deus, buscando a direção de Deus. Glória a Deus. Então, pelo que a gente pôde ouvir aí, né? Um dos segredos é estar satisfeito com a vontade de Deus, né? E aí eu queria também aqui perguntar para o pastor, por exemplo, como que a gente mantém o ministério avivado? Porque as pessoas que conhecem, por exemplo, o pastor Naldo, percebem que é a mesma pisada, é o mesmo foco por exemplo, eu comecei a ver ele há um tempo daqui para cá, né? E desde quando eu comecei a ver, é a mesma coisa, entende? É a mesma pisada, o mesmo afinco. Então, como, por exemplo, a gente mantém uma vida avivada? Porque é uma parte interessante na vida do pregador, né? Ele estar vivo, né, diante de Deus, ele ter esse vigor, o gozo do Espírito Santo. Mas para isso também a gente precisa, às vezes, de conselhos, né? Como que o Senhor conseguiu e o que o Senhor nos diria, né? Com relação a manter, Pedro disse, uma vida avivada diante de Deus, né? Eu não vejo avivamento sem palavra de Deus. Eu não vejo avivamento sem palavra de Deus, né? Na verdade, avivamento significa, né, vivificar, né? Dar vida. É o que Deus ele fez por nós, né? Nós estávamos mortos, né? Em nossos delitos e pecados, né? Como transgressores diante de Deus, né? E fomos vivificados através de Jesus Cristo pelo Evangelho, pela palavra de Deus, né? Para se manter, né, a nossa vida avivada diante de Deus, é nós continuarmos obedecendo a palavra do Senhor, o nosso Deus, né? Tem muitos que começam na vida da pregação, né? E eles acham que pode andar por conta própria, né? Acham que não querem mais render obediência, né? Não querem mais render obediência, né? Acham que por ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus, né? Acham que ninguém mais pode repreender ele, né? Já está mais santo do que o apóstolo Pedro, né? Que era o pilar da igreja em Jerusalém. O pilar não, né? Era o pastor presidente lá, né? Então, e o Paulo repreendeu ele, né? E ele recebeu, né? Mas tem gente que não quer mais ser repreendido, né? Acha, não, eu sou pregador do Evangelho, né? E tem coisas que o pregador do Evangelho precisa aprender, queridos, né? Precisa aprender. Eu me lembro que o pastor Geraldo Bauer, né? Que na época da presbítera, meu dirigente aqui, né? Eu estava, como o senhor falou, né? Agora em evidência, né? Com não muito convite, pregando para muitas congregações na igreja, né? E aí ele me chamou, né? No particular, lógico, com muita sabedoria, que ele é muito sábio, né? Da secretaria da igreja, né? E disse, Naldinho, eu preciso de ti, né? Até penso no teu nome, né? Para o ministério, né? Estou pensando em te levar para o ministério da igreja, né? Nosso primeiro espaço ministerial, louvo a Deus pela vida dele, foi ele que nos levou ao diaconato. E aí ele usou a seguinte expressão, ele disse, porém, né, tu prega mais na igreja dos outros do que na nossa. Né? Ele falou assim, né, mas antes de tu ser pregador, tu tem que entender que tu é auxiliar da igreja, tu é um cooperador daqui, e eu preciso de ti, né? E eu, tudo bem, só concordei com ele, não tá certo, meu pastor, né? E o que eu posso fazer para melhorar isso, né? O que eu posso fazer? Ele disse, olha, faz o seguinte, né? Quando chegar a tua agenda, tu me informa. Se eu não for precisar de ti, eu te libero. Algo simples de resolver, né? Mas que ninguém tinha me chamado para me instruir acerca dessa situação, porque, né? Eu precisava, né? Mas, às vezes, quando a gente está em uma posição de pregador do Evangelho, né? Aí alguns pensam que a gente é irrepreensível, a gente não é, meu irmão. Se a gente precisar, né, ser chamado por alguém, principalmente da nossa liderança, tá entendendo? E eu sou assim, se eu entender que eu estou errado, né, eu então me corrijo, não. Meu pastor, eu estou aqui, né, vamos consertar isso daí, né, até porque eu quero ir para o céu, né, e com isso eu procuro obedecer a Deus e a minha liderança.
E para manter-se, né, aí, né, diante desta vida, vá na obediência, primeiramente a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Não somente pregue, viva o que pregue, né? Viva o que pregue. Porque quando eu falei aqui no começo, né, que o que mais me surpreende nessa caminhada de pregador, né, que é a transformação de vida, né, que é vida sendo convertida ao Senhor através do Evangelho, através da palavra de Deus, né, é porque isso impactou na minha vida. Quando eu ouvi a palavra de Deus, né, foi a palavra de Deus que impactou a minha vida e mudou a minha vida, né, e me arrancou de lá da sarjeta, né, das partes mais baixas, né, ali da sociedade, onde muitos olhavam, né, e diziam para minha mãe que a minha vida não tinha mais jeito, né, porque a vida que eu levava de crime, né, e de tráfico era uma vida jogada mesmo, né, e na verdade eu mesmo me convenci, né, entendeu? Eu mesmo não, o Espírito me convenceu, me mostrou que se eu não tivesse corrido para Jesus, não foi eu mesmo, né, mas foi o Espírito que me mostrou, né, me convenceu de que se eu não tivesse vindo para Deus, eu teria morrido. Porque antes de eu aceitar Jesus, né, Deus colocou na minha cabeça, poxa, eu sou novo, se eu não morrer na mão da polícia que me prometia, né, eu vou morrer na mão dos inimigos, né, dos inimigos das gangues, né, das facções, né, vou morrer na mão deles, né. Então foi através disso daí que o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida, né, Então manter, né, esse entendimento de pregar, mas viver. Pregue, mas viva a palavra de Deus, né? Porque se você prega e vive, né? E viva aquilo que você prega também, né? Viva aquilo que você prega. Porque tem muitos que querem pregar, mas querem pregar o que Deus não tem feito por ele, né? Quer pregar o que Deus não fez por ele. Nós temos que pregar o que Deus fez por nós e fez nas nossas vidas, né? Porque temos convicções experimentado isso na nossa vida. Tá, glória a Deus. A gente vai aqui terminar mais este vídeo, vamos gravar mais um, tá bom? E aí tá esse bate-papo maravilhoso com o pastor Naldo. Deus abençoe.